começando mais uma Roda de Saberes. E a nossa Roda de Saberes de hoje, ela é especial. Ela também integra uma roda muito maior. Ela faz parte de um movimento promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que são as cirandas pela educação. A temática desse ano é o direito humano à educação. Quem são e onde estão esses sujeitos? Para dialogar com essa temática, o curso de pedagogia, que promove a Roda de Saberes, traz a discussão sobre a pedagogia da alternância e a educação do campo. Então, hoje nós temos aqui educadores, educadoras, estudantes do magistério, do município de Alpercata e também estudantes do curso de pedagogia daqui da Univale, estudantes do magistério de outras escolas aqui de Governador Valadares. Temos convidados também que vão nos ajudar nessa discussão sobre a educação do campo. Quem são esses sujeitos? Onde eles estão? Quais são os desafios e quais são as possibilidades de se trabalhar por uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade que possa atender às especificidades e às vivências dos povos do campo. Então, a gente tem aqui hoje a Elizabeth Carvalho, que terminou um mestrado em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhando com a linha temática da educação do campo. A gente tem a Angélica Rosa, servidora do município, professora, e que participou de uma formação oferecida pela Universidade Federal de Minas Gerais para os professores e profissionais que atuam no campo. A gente tem o Altaíde, que é da Secretaria Municipal de Educação, inspetor, que cuida das escolas do campo do município de Governador Valadares. E aí todos os educadores e educadoras de Alpercata, que vivenciam aí a sua dinâmica nas escolas do campo, pode nos trazer também as suas experiências, os seus desafios e quais as possibilidades de se trabalhar por essa educação. Eu vou começar só contextualizando brevemente por que a gente diz essa pedagogia da alternância. A pedagogia da alternância é uma metodologia, um método que foi criado na França em 1935, quando alguns movimentos de pais, de agricultores, pensaram uma maneira de se trabalhar melhor com essa educação, levando em consideração as vivências do campo. Então, muitas vezes, a situação de estrada, de transporte, de passar muito tempo no transporte para se chegar à escola, levou esse grupo a criar as escolas famílias agrícolas. Então, nessas escolas, funcionava como se fosse integral, de manhã, de 7 até às 11, depois faziam uma pausa para o almoço, depois estudavam na parte da tarde. E eles ficavam num regime de internato. Eles passavam 3 semanas na escola e voltavam para passar 1 semana com a família. Então, nas famílias, nas propriedades rurais, esses estudantes tinham a oportunidade de aplicar os saberes que eles receberam, porque também tinha algumas disciplinas que eram próprias para as vivências do campo, como agroecologia, ecologia, técnicas de administração rural. Então, eles experimentavam na prática esses conteúdos que eles aprenderam na escola. Então, daí o nome de alternância. Alternavam tempos e espaços diferentes de aprendizado. Então, é nessa perspectiva também que inspirou a nova matriz do curso de pedagogia aqui da Univale. A Univale compreende a educação, como ela está descrita na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, como um processo de formação permanente e que acontece também em outros territórios educativos. Assim, a rua, o bairro, os coletivos sociais, as organizações da sociedade civil também são territórios por onde transitam diferentes saberes. Então, inspirada nessa pedagogia da alternância, a gente também tem uma matriz curricular no curso de pedagogia que prevê outros tempos e espaços de formação. Colocando aí estágios e colocando disciplinas ou componentes curriculares que possam articular
ainda na formação, os saberes da academia, da universidade, mas também aliado e integrado aos saberes da comunidade. Por isso a gente chama de tempo universidade e tempo escola-comunidade, né? Compreendendo aí a importância de integrar o tempo todo teoria e prática, né? Então, contextualizados assim, eu quero primeiro passar a fala para a Beth, que também, durante o ano de 2016, ela prestou um trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares, prestando assessoria às escolas do campo. Queria que você contasse um pouco, Beth, para nós, como foi essa experiência. Elizabeth, professora de língua portuguesa, mestre em educação do campo, atualmente continuo atendendo as escolas do campo pelo CRAED, que é um centro que atende as crianças com deficiência da Rede Municipal de Educação. Então, atualmente, eu faço assessoria às escolas, orientando os professores como realizar o trabalho com essas crianças e adolescentes do nosso município. No ano de 2016, eu estava finalizando o meu mestrado e assessorando as escolas, os diretores, os pedagogos, para que a nossa educação do campo, né, continuasse no nosso município. No ano de 2014, a professora Celeste coordenou um grupo de estudos, o GT do campo, para a organização das diretrizes, porque o município, até então, não tinha realizado esse processo, que vem desde a década de 90, sendo a luta que começou pelos movimentos sociais, para que a educação do campo fosse realmente a educação do campo e não a educação rural. Porque é a diferença entre a educação rural, porque a educação rural era vista como... não reconhecia os saberes das pessoas. O povo do campo, né, era visto como caipira, né? E hoje, a educação do campo reconhece os saberes, os valores, a cultura e o campo como espaço de vida. Então, com a coordenação da professora Celeste, começou esse trabalho na Secretaria de Educação de Governador Valadares. E no ano de 2016, eu fui nomeada como assessora da educação do campo do município. Então, eu fazia o trabalho com os diretores. E para que o vínculo fosse mais forte, era organizado cada mês em uma comunidade. Então, os diretores se deslocavam e iam para conhecer a comunidade, porque nessa luta do dia a dia, muitas vezes, nós acabamos nem conhecendo realmente a realidade do município. Então, o primeiro movimento foi esse, de movimentar, né, todos do campo, para que conhecessem a realidade, o espaço onde o outro trabalhava, para que comprovasse também as discussões que foram feitas no grupo de trabalho, que era cada espaço tem sua realidade, suas especificidades, e quando vai se montar a matriz curricular, né, para a educação do campo, é preciso que olhe isso, que olhe a realidade, a cultura, que cada comunidade é um espaço de vida e cultura, mas cada uma tem a sua especificidade. Então, o trabalho era feito nesse viés, para que o gestor, juntamente com o pedagogo, organizasse o trabalho com os professores, para que se valorizasse, que se olhasse quais eram as especificidades de cada comunidade para realizar o trabalho. E também porque, na matriz do município de Governador Valadares, depois que fez o estudo, esse grupo de estudo, que organizou as diretrizes, nós temos uma disciplina chamada Saberes e Valores do Campo. Então, essa disciplina, ela precisa estar articulada com as demais disciplinas, para que todos os professores, né, consigam desenvolver o trabalho valorizando, né, a cultura, os saberes e os povos do campo. Porque, a partir do momento que você planeja, olhando a comunidade onde você está, né, os saberes, valorizando, né, a cultura do povo, valorizando o campo, né,
como espaço também de cultura. Então, esse era o nosso desafio nos nossos estudos, estar dialogando nesse ritmo, para que, realmente, quem estava à frente da parte pedagógica da escola conseguisse fazer o trabalho com os professores e que a interdisciplinaridade realmente acontecesse e que a educação do campo fosse fortalecendo. Porque, embora já se caminhou muito com essa questão da educação do campo, ainda existem muitas pessoas que estão no campo e, por não ser do campo, por ter conseguido a vaga naquele espaço, ele ainda tem pouco conhecimento. Então, isso atrapalha um pouco o trabalho dessa luta por esse reconhecimento, né, da cultura dos povos do campo e dos seus valores. Então, é preciso que tenha esse trabalho, essa formação continuada, para que aqueles que vão chegando vão se inserindo no processo, conhecendo, né, a proposta da educação do campo e assim, fortalecendo, né, a educação do campo do nosso município. Aí o professor Altaíde, inspetor da Secretaria Municipal de Educação, também representa o campo no Conselho Municipal de Educação de Governador Valadares. Podia contextualizar para a gente os números, as escolas do campo, o trabalho que a inspeção também realiza nessas escolas, as dificuldades, os desafios, as possibilidades? Fica à vontade. Bem, eu sou Altaíde, sou inspetor escolar da Secretaria Municipal de Educação e, como a colega colocou, eu sou representante das escolas do campo no Conselho Municipal de Educação. Atualmente, meu trabalho com as escolas do campo é de acompanhamento na parte administrativa e pedagógica do campo. Nós temos hoje no município, entre escolas e espaços, nós temos 23 espaços e escolas. Essas escolas estão em diversas partes do município, em diversos distritos, e elas são visitadas semanalmente pelo inspetor, por mim e por uma equipe. E nós estamos avançando, como a professora mencionou, nós estamos avançando. Tem muitos desafios ainda, mas a gente está caminhando no sentido de melhorar e de atender melhor a nossa clientela, que são as comunidades do campo. Um dos problemas, né, que a gente, quando percorre aí a literatura sobre a educação do campo, é a rotatividade de professores. Professores que, às vezes, estão, né, como a Beth falou, conseguem a vaga no campo, mas, com pouco tempo, acabam desistindo, não criam vínculo com o lugar, né, que estão trabalhando. E aí a Angélica participou do processo que aconteceu, chamado Formação Escola da Terra. Eu queria que a Angélica contextualizasse para a gente um pouco o que foi esse curso. Ele era voltado para professores específicos para atuarem na realidade do campo? Eu sou Angélica, atualmente eu estou trabalhando na Rede Municipal de Educação e estou como pedagoga numa escola do campo que fica situada no distrito de São José do Itapinuã, a Escola Municipal Bárbara Eleodora. Bom, Carla, é o seguinte, como a Beth já colocou, desde 2013, a Secretaria Municipal de Educação, né, à frente com a professora Celeste, ela retomou novamente essa discussão da educação do campo naquele espaço. Porque quando a gente faz um histórico, busca um histórico da educação do campo no município, que ela vem junto com aquele encontro nacional, o movimento nacional que aconteceu nos anos 90. Né? Houve um encontro nacional onde fez um boom. Todos os movimentos, educadores, professores que atuavam no campo, né, agricultores, eles fizeram um movimento e fizeram a chamada nacional de que bastava o campo, o lugar do campo, não ser mais visto, não ter direito, né, o direito garantido de uma educação também de qualidade. E aqui no município, né, também com esses movimentos, né, de agricultores familiares, sindicatos, das mulheres,
também com ONGs, né, uma ONG que sempre puxou isso aqui em Valadares, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi o CAT, o Centro Agroecológico Tamanduá. Teve uma vez que o CAT, inclusive, conseguiu desenvolver um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e fizeram, Carla, um intercâmbio com escolas do Espírito Santo, onde tem uma experiência muito grande com a pedagogia da alternância. Angélica, eu vou pedir só para você segurar um instante para a gente saber aí qual era essa experiência, né, lá do Espírito Santo e como aconteceu esse intercâmbio. Mas a Roda de Saberes agora vai para um breve intervalo e volta já já. A nossa Roda de Saber está de volta e a professora Angélica está contando para a gente uma experiência da pedagogia da alternância no Espírito Santo. Bom, então o CAT, Centro Agroecológico Tamanduá, que é uma ONG que presta assistência técnica rural aqui no município de Valadares para pequenos agricultores, então fez esse projeto, conseguiu esse recurso e mobilizou jovens, né, de várias dessas comunidades que eles acompanhavam. E, junto com os técnicos daquela época, engenheiro agrônomo, professores de histórias que trabalhavam naquela ONG, fomos até o Espírito Santo. Eu, na época, eu participava da Pastoral da Juventude e o pessoal me convidou, eu tive esse privilégio de conhecer essa experiência. Então, nós ficamos uma semana visitando as escolas, dormindo nesses espaços, nesses alojamentos, como a Carla mesmo já falou. E é bem interessante. Primeiro que essa pedagogia, ela nasce, né, como a Carla já disse, uma necessidade dos pais, desses adolescentes, né, de garantir uma educação de qualidade, mas uma educação que não fique só na questão dos estudos, do conteúdos, que eles também possam vivenciar essa prática. Então, tinha realmente isso. Os meninos ficavam no espaço lá onde tinha todas as disciplinas, né, do currículo comum, português, matemática, mas tinha agroecologia, cooperativismo, criação de pequenos animais, ou seja, práticas na escola do que realmente eles vivenciavam na vida deles lá, e que fosse contribuir para a formação também deles, além de ajudar na família, de criar também o seu próprio trabalho. Então, assim, isso foi uma contribuição muito grande, né? Depois, em outros momentos, a própria Secretaria de Educação teve movimentos com esses grupos, né? Eu me lembro que teve um seminário de educação do campo, que foi puxado pelo CAT, que naquela época estava também desenvolvendo aqui no município o projeto Território Médio do Rio Doce, onde nesse projeto também puxava essa discussão. Então, naquele momento, né, começou-se a fazer, teve um grupo também de pessoas já na secretaria, eu não me recordo o ano que foi, pessoas que estavam ligadas ao Movimento Sem Terra, aqui de Valadares, de assentamentos, que foram para a secretaria e fizeram juntos também esse primeiro movimento, na Secretaria Municipal de Educação, esse órgão que pensa o processo todo da educação na rede, fazer, então, esse movimento. Então, começou a surgir ali. Mas, depois, não foi para frente, né? Acaba uma administração, vem outra, então eles mudam as formas, às vezes, de pensar e de trabalhar, então se desconstituiu essa equipe. Então, em 2013, volta, né, um outro grupo e retoma essa discussão da educação no campo no município. E aí, o que foi mais interessante nesse processo é que foi uma discussão feita no coletivo. Ela não partiu só do grupo da Secretaria de Educação. Vamos pensar aqui sozinhos para as escolas que ficam situadas na zona rural, no campo de Valadares. O grupo que estava à frente, na coordenação da professora Celeste, fez isso juntamente com todos que estavam na escola e, principalmente, na comunidade. Foi quando surgiu o GT do Campo, que era formado por
diretores, pedagogos escolares, inspetores da SMED, pedagogos que acompanhavam as escolas do campo, professores e também representantes dos movimentos sociais que representavam aqueles sujeitos do campo. Então, nós fizemos, começou em agosto de 2013 com um seminário, 2014, esse GT do campo, ele atuou o ano todo, fazendo toda essa movimentação, essa ida no campo. Nós tínhamos marcado, toda semana tinha uma comunidade para a gente visitar, então tinha um ônibus, nós íamos lá, conhecia aquela comunidade, geralmente o ponto de referência era a escola, né? Deixar claro aqui, gente, e uma coisa assim que fica muito forte na educação do campo. Quando a gente pega a literatura da educação do campo para a gente estudar, os vários autores, eles apontam isso. A escola, para uma comunidade que está no campo, para uma comunidade da zona rural, né, aqui falando geograficamente, ela é considerada uma das instituições mais importantes daquele lugar. Ela é considerada como se fosse o coração da comunidade. Então, assim, todo o processo, né, de história da educação do campo, a gente tem aí também as coisas negativas que acontecem, fechamento de escolas. Então, assim, isso é muito ruim para uma comunidade, porque é onde acontecem várias coisas da comunidade. Eles fazem festa, casamentos, alguns batizados é realizado naquele espaço. E é como se fosse assim, e a escola, né? Como aqui também no meio urbano, não só lá, mas lá principalmente. Na escola é onde a comunidade acessa muita coisa, acessa as informações, é onde chega muita informação que, às vezes, é difundida na própria comunidade. Então, para a zona rural, para o campo, a escola é de imensa importância. Então, assim, e aí, em 2014, como eu estava dizendo, nós fizemos, depois dessa ida, né, que foi o primeiro movimento, nas escolas do campo, nos distritos, nas comunidades, conhecer aqueles sujeitos, aqueles pais, aquelas mães, aqueles estudantes, nós fizemos, então, um documento referência da educação do campo, que ele está em todas as escolas hoje, está na secretaria. E, logo depois, em setembro, nós fizemos uma primeira conferência de educação do campo. Porque a nossa ida lá, nesse lugar do campo, ele provocou na gente, né, em todas as pessoas que participavam, uma necessidade de surgir uma diretriz educacional específica para esse lugar. Porque, mesmo a gente tendo a LDB, que garante todos os direitos e tudo, etc., mas a gente vive em momento em que a gente hoje tem que brigar pelo óbvio, tem que lutar pelo óbvio. As coisas que estão garantidas, às vezes, na Constituição, em lei, elas são garantidas, mas, infelizmente, elas não são realizadas. Elas estão garantidas no papel, mas elas não são realizadas, não são efetivadas ainda. Então, aquele grupo GT do Campo, nós conseguimos, então, criar uma proposta de uma diretriz, né, para a educação no campo no município. E, logo depois, nós apresentamos isso no Conselho Municipal de Educação. Isso tudo, gente, tudo assim, coletivamente. A conferência teve a participação de todas as escolas, representantes dos movimentos sociais, representantes de pais, de estudantes, de todos os lugares do campo. Então, foi um documento, é um documento que foi criado de forma coletiva e de forma assim, o tempo todo a gente estudando. A gente não só reuniu todo mundo e precisa de educação do campo e tal. Não, o tempo todo foi um movimento de estudo, 2013 e 2014. E aí nós conseguimos mobilizar com o Conselho Municipal de Educação. Eles fizeram, né, fizeram o apoio a gente e autorizaram, né, assinaram, apoiaram a resolução. Que foi, se eu não estiver enganada, no dia 17 de novembro ou de dezembro de 2000, dia 17 de dezembro, NEMBET. Foi a reunião do Conselho Municipal de Educação, onde, então, eles aprovaram a nossa proposta de resolução. E aí, em 2015, né, nesse movimento, ainda estava na secretaria, atuando como coordenadora da educação do campo.
Então, a partir dessa resolução, nós criamos uma equipe de pedagogos, né, da educação infantil e do ensino fundamental, que nós íamos para o campo para dar esse apoio. E já nesse processo de 2013, o movimento da secretaria fez uma parceria também com a UFMG, que já tinha uma proposta de executar um projeto, já visando aí uma política pública de educação do campo, que o MEC já iniciava, de formação continuada para professores e professoras que atuavam no campo. E aí o Valadares, junto com a UFMG, participaram do edital, e Valadares, então, fez parceria com a UFMG, onde nós conseguimos acessar esse projeto. E viemos realizá-lo em 2015. E a gente assim, ficou esperando 2014, aquela ânsia, fizemos inscrições. E foi muito legal esse movimento, porque quando nós começamos com o GT do campo, nós podemos perceber o quanto de vida tem o campo, mas até aquele momento ele não havia sido percebido. E com a realização do Escola da Terra, do projeto Escola da Terra, o Altaíde está aqui, ele foi um dos tutores que participou desse processo também. Eu atuei no projeto como formadora local pela UFMG e coordenei todo o processo junto lá ao trabalho que eu já desenvolvia na secretaria. E aí, assim, os professores que atuavam no campo ficaram doidos, porque até o momento não se tinha vivenciado ainda na rede uma formação específica para aquele sujeito atuante no campo. Então, assim, houve a formação da UFMG com agente formador, com os tutores, e depois de todo esse processo da gente ter ido participar dessa primeira formação, nós fomos desenvolver a formação aqui com os professores. E aí o projeto, ele tinha como principal objetivo formar professores que atuam no campo, principalmente professores que atuam com turma multisseriadas, né, pensando que esse professor, que ele está numa turma, que ele tem vários níveis ali de seriação de um aluno, ele tem que pensar um currículo multidisciplinar. Ele tem que tentar dar conta disso, ou até dar conta disso, né? Então, fica uma realidade muito mais difícil do que no meio urbano, que às vezes você tem um professor que ele atua numa turma só de primeiro CI, uma turma só de segundo. A escola mesmo em que eu acompanho como pedagoga, eu tenho uma turma em um dos anexos, que a professora ela trabalha numa turma multiciclada. Ela trabalha com crianças do primeiro, segundo e terceiro CI. Então, é um trabalho muito mais desafiador do que para um professor que está com uma turma só do primeiro CI. Então, tem que ter uma formação para esse professor, a gente tem que dar essa ajuda, e é muito mais só de ele conseguir desenvolver essa aprendizagem dos meninos, no sentido só do conteúdo, da formação de aprendizagem. Mas, para esse sujeito que está lá no campo, atuando como professor, ele também tem que pensar naquela realidade do campo. Ele tem que pensar quais que são aqueles sujeitos que ele está com ele, de onde são aquelas crianças. Aquelas crianças, nem todas, moram naquela comunidade onde está situada aquela escola. Nós temos crianças desse anexo específico que eu estou falando, que eles andam mais de 20 quilômetros para chegar até essa escola. É onde tem a escola mais próxima dele. Nós temos crianças que acordam 4h30 da manhã para chegar na escola, porque 5 horas o transporte passa na estrada e precisa levá-los. Então, a gente precisa, a formação, quando fala de formação para professor que atua no campo, é um professor que ele tem que pensar em todas essas coisas. E ele é um sujeito social naquela escola. Ele é um sujeito que ele consegue mobilizar, ele consegue, além de garantir essa questão da aprendizagem, tudo que ele fala ali naquela escola, naquele espaço que ele está, como formador daquelas crianças, é válido para aquela comunidade, que é o que eu estava falando antes. A escola para a comunidade, para o pessoal que mora no campo, que são do campo, elas são um espaço assim, de extrema importância. É como se fosse a coisa mais valiosa que estivesse naquele lugar. Porque, assim, como ainda nós estamos numa sociedade que ainda vê o campo como atraso,
acha que ali no campo, por não ter uma tecnologia avançada, por não ter loja, por não ter acesso à cidade, carro e ônibus o tempo todo, que a gente consiga vir para cá, é um lugar de atraso, desconsiderando que ali tem vidas, tem pessoas que elas constroem também conhecimento e também cultura. Elas têm economia, elas têm cultura, elas têm várias coisas ali que nós desconhecemos ou, às vezes, a gente despreza, acha que não tem importância nenhuma. Né? Mas por quê? Porque em nosso país, em nossa sociedade, o campo ele é dado como atraso. Quando a gente pega aí o desenvolvimento, né, quando o Brasil começou ao progresso dele, a revolução industrial e tudo, não foi pensado no campo, principalmente aqui em nossa região. Quando a gente pega Espírito Santo, Carla, e Rio Grande do Sul, você vai fazer uma análise do território rural desses estados, você vê uma diferença. Você percebe que há um investimento maior nesses estados, que aí você vê um avanço no Espírito Santo da pedagogia da alternância, onde a educação do campo ela é mais forte, tem uma atuação maior dos movimentos sociais. E aí, a luta hoje nossa, que vivencia aqui o município, o Estado de Minas Gerais, é garantir, nesse espaço do campo, nas nossas escolas que nós atuamos, uma educação que seja garantida e que seja de qualidade para esses sujeitos que atuam lá, que eles nem que seja a mesma coisa que tem aqui na rua. Porque não é porque são escolas do campo que aquele professor ou aquela escola, aquele espaço, ele não tem que ser pensado também. Ele não tem que ter direitos. Então, a ideia nossa, né, principalmente com o projeto Escola da Terra, quando a gente vivenciou, ele provocou isso, né, e com esse objetivo. A gente percebe, né, a fala engajada, né, da Angélica, fazendo do professor também, né, um professor enquanto um cidadão que atua, né, politicamente, né, educar é um ato político, né, que ajuda a construir aí, socialmente as políticas públicas para a educação. No próximo bloco, a gente vai abrir para as questões e para ouvir os educadores de Alpercata. A Roda de Saberes dá um tempinho e volta já já. Voltamos com a nossa roda de saberes, hoje com a temática Pedagogia da Alternância e Educação do Campo. Agora, depois de uma contextualização dos avanços e desafios ainda da política pública para a educação do campo no município de Governador Valadares, nós vamos conhecer um pouquinho da experiência de educadores de Alpercata. Eu sou o Frank, eu sou de Alpercata, sou diretor escolar lá. Alpercata é uma cidade, um município menor, né, bem menor do que Governador Valadares, e a Secretaria de Educação de Alpercata tem como responsabilidade visar a educação no campo. Nós temos aqui alguns professores de lá que atuam no campo ou já atuaram no campo. São professores que entendem e que trabalham com essa questão das salas de aula sendo multisseriadas. E a diretora lá do campo, das escolas do campo, se chama Lucélia, e ela tem essa visão de trabalhar e estar visitando as escolas, estar se empenhando no trabalho de capacitação dos professores, porque eu estava até conversando aqui com o inspetor do campo de Governador Valadares, eu tive uma vivência particular no campo, trabalhei poucos meses no campo, e eu percebi como a clientela é diferente, não é? É uma clientela assim que absorve, que vê o professor como sendo aquele que vai passar o conhecimento que às vezes uma realidade diferente da deles. E eu observo que uma aula que nós preparamos para uma escola na cidade, às vezes no campo nós temos que preparar 3 vezes mais, porque são alunos que querem, que retêm, que querem absorver aquilo que os professores passam. E é algo que é bonito de se ver.
são alunos que estão focados mesmo. Eu não sei qual que é a realidade deles do dia a dia, provavelmente são trabalhadores que vivenciam ali um trabalho rural com a família, mas eles querem modificar essa realidade. E eu achei interessante que eu atuei lá no ensino médio, e quando nós estávamos conversando sobre a questão profissional, muitos deles já tinham em mente um foco profissional, cursar uma universidade. Então, eu achei muito interessante a mentalidade que os alunos do campo eles têm. É algo louvável, porque, na realidade, muitos de nós que não estamos dentro daquela área, nós desconhecemos essas pessoas sendo assim. E muitos deles querem sair dali. Conversando com um grupo de amigos, inclusive, a gente estava até citando alguns alunos que hoje estão na universidade, que saíram dali, que são excelentes profissionais, que saíram daquele meio. A Alpercata possui excelentes alunos no campo, alunos que fazem a diferença, que estão... e professores também que estão lutando para que esses alunos cresçam, não só cognitivamente, mas que eles tenham assim, uma vivência intercalando o campo e a cidade. Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas acham que o campo não é um lugar bom para se viver. Inclusive, a colega aqui até citou em relação às pessoas acharem a questão do atraso. Na realidade, não é isso. As pessoas têm que entender que elas podem morar no campo, que elas podem viver ali, mas elas podem sim ter uma profissão, elas podem ser pessoas que venham a se desenvolver, estabelecendo aí essa relação entre o campo e a cidade, não é? Até mesmo as práticas que eles aprendem na cidade, eles podem introduzi-las no campo, né? Uma forma que eles têm de interagir esses dois espaços. E como esses estudantes buscam o conhecimento aqui e voltam para aplicá-los lá. A Lucélia, como você está falando, que coordena lá as escolas do campo, é egressa nossa aqui da Univale, né? Se formou aqui em pedagogia e está agora desenvolvendo esse trabalho em Alpercata, né? Eu acho interessante a questão dos alunos do campo, é que todas as dificuldades que eles passam são degraus para que eles venham crescer, que eles venham evoluir no seu ambiente social ali. Tá certo. Muito obrigada, Frank. A professora Eliene gostaria de compartilhar conosco uma experiência do PIBID. Professora Eliene Nery, do curso de Pedagogia. O PIBID Univale teve uma experiência na escola Nadir Krenak em 2015. É uma escola do campo, era uma escola recém-criada, e nós tivemos, né, o prazer de compartilhar com a escola e aprender com os alunos e todo o contexto da escola que estava ainda se organizando, as experiências e as práticas do campo. Então, nesse ano também de 2015, nós realizamos aqui na Univale uma formação aberta com o tema Educação do Campo, né, que teve a participação da equipe da escola, da equipe da SMED, né, a nossa colega que participou conosco, né, da mesa, e foi uma discussão muito interessante. E nessa formação aberta, né, um dos pontos, né, que foi colocado, além do aprendizado que tivemos, né, e a abertura de pontos de discussão, foi a necessidade de que o curso de pedagogia tivesse uma disciplina ou um conteúdo mais específico para tratar as questões da educação do campo, que é um tema que, até o momento, né, discussão ainda pequena, e que a gente vê a necessidade de avançar. E como as práticas do PIBID, uma das coisas interessantes que nós aprendemos e que observamos com muita clareza foi a solidariedade das crianças, dos jovens que ali participavam da escola, né? E toda a comunidade. Como são solidários, como cuidam um dos outros, né? Como são tranquilos. Então, há uma presença de participação de comunidade muito significativa, muito importante. E para o PIBID, né, foi significativa essa experiência, e com o fechamento de algumas vagas, não foi possível dar continuidade no ano seguinte. Mas nós pretendemos que em 2018, né, com o novo projeto do PIBID, nós possamos retornar para a educação do campo.
O PIBID, como a professora Eliane falou, ele é um programa, né, de iniciação à docência. Então, os estudantes da Univale, hoje a gente tem praticamente 40% dos nossos estudantes do curso de pedagogia que são bolsistas do PIBID. E, durante a sua formação, já fazem essa articulação com a vivência nas escolas, né, integrando aí a teoria e prática, como a professora Eliane nos contou aqui na experiência que foi realizada em uma escola do campo aqui do município de Valadares. Algumas estudantes do curso de pedagogia são do campo, estão desenvolvendo algum trabalho que envolve a temática, gostariam de compartilhar conosco. Agora nós vamos abrir para as questões. Eu sou Viviane, egressa no 7º período do curso de pedagogia aqui da Univale. Sou fruto de uma educação do campo, sou fruto da Escola João Pereira e trabalho também no município onde eu moro, que é São Geraldo da Piedade. E o objetivo do meu trabalho de fazer esse artigo falando da educação no campo é porque a minha preocupação sempre era se o campo morresse, se o campo passasse a não existir mais. E uma forma que eu acredito dentro de mim para o campo não morrer nunca é investir na educação do campo. E aí, o que eu penso? Eu falei assim, meu Deus, se os alunos que estão sendo formados no campo vão embora, eles não vão encontrar nada no campo, os velhos vão morrer, e o que será do campo? O campo não pode morrer. E foi assim que eu comecei com o intuito de escrever, de fazer o meu trabalho de pesquisa, que comecei a ser orientada pela professora Nádia, que não está aqui mais, e a professora Carla, que agora está nos orientando. E o anseio de fazer a diferença, porque eu vim do campo e eu não quero que o meu campo morra. Eu quero, lógico que eu não vou me fixar lá para sempre, mas lá vai dar muitos frutos, e eu quero que os frutos, eu quero que o futuro do campo também tenha acesso a uma universidade. Que o futuro do campo também cresça e que construa projetos, construam artigos como eu estou construindo para a melhoria do campo. Porque se a gente não investir numa educação, uma educação que transforme, o campo nunca vai crescer e o campo nunca vai sair do título de um lugar atrasado, da roça, do fim de mundo, que todo mundo conhece ele como fim de mundo. E o campo, eu vejo o campo como um lugar tão rico, assim, que a gente não consegue falar de todos os benefícios de se morar no campo. Lógico que lá a gente não tem acesso a um mercado de trabalho amplo, a gente não tem acesso a várias variedades que a gente se encontra na cidade, mas a gente tem acesso a pessoas que acreditam, a vizinhos que se preocupam com a educação um do outro. É uma comunidade, eles vivem juntos, eles querem crescer juntos. É um lugar que, lá sim, eles trabalham em equipe. E essa equipe, essa luz que o campo traz, que me incentivou a escrever o meu trabalho. Muito obrigada, Viviane, trazendo aí, né, a sua motivação pessoal para a escrita de um trabalho sobre uma educação da qual ela é fruto, da qual ela vivencia e da qual ela anseia transformar. E, como a Viviane, eu também sou do campo, gente. Eu nasci no campo, no Bernardo. Eu estudei numa escola multisseriada. Tive que sair do campo, porque, na época, né, na década de 80, o que acontecia? Não tinha escola no campo, só tinha até a 3ª série. Então, meu pai, para não nos deixar sem escola, nos trouxe para Valadares. A gente vinha, ficava a semana inteira e, no final de semana, voltava para lá. Quando eu terminei o magistério, eu voltei para o Bernardo. Fiquei lá 20 anos, Viviane. Trabalhei lá 20 anos. Fui professora, fui diretora, com o mesmo objetivo que o seu, que o campo não pode morrer, que lá é o meu lugar, que lá tem vida, que lá tem cultura. Então, por isso eu continuo trabalhando no campo. Então, por opção, novamente, eu estou atendendo as escolas do campo, porque o campo é um espaço de vida, de cultura e não um lugar de atraso.
Mais alguma experiência? Estudantes do curso do magistério, de Alpercata. Atrás de você, Beth, por favor. Me chamo Emerson, sou de Alpercata, sou trabalhador rural também, moro na zona rural e curso magistério. Na verdade, com o êxodo rural, houve uma grande escassez na zona rural. E agora, com a diretriz de educação do campo, se for colocado tudo em prática, e tem que ser colocado em prática em todos os municípios, a gente tem um ganho muito grande, porque, na verdade, as crianças, de muito tempo atrás, os jovens, eles saíam da zona rural, alguns faziam administração, direito, e sumiam, ninguém via mais eles. Hoje não, precisa trabalhar muito para quê? Para que essas pessoas se especializem no campo e voltem para o campo, para que o campo se melhore, para a gente continuar vivendo do campo, que é o que a gente gosta, o que a gente vive, né? E tem uma frase muito bacana que eu gosto sempre de falar: a educação do campo é educação de... Ai, desculpa, gente. Educação do campo é dever do Estado. Educação do campo, direito nosso, dever do Estado. Muito obrigado, só isso mesmo. Estou gostando de ouvir as experiências. Mais alguém? Eu creio que ninguém tem que se vergonhar de ter nascido no campo, né? E a gente vê esse tipo de preconceito, né, com as pessoas do campo, né? Ah, é da roça, ele não sabe falar, ele não tem conhecimento, né? Eu nasci do campo, fiquei até 5 anos no campo. E as minhas raízes estão lá. Então, eu também preciso falar que eu nasci no campo, né? Nasci no campo, morei no campo, em Santo Antônio do Porto, Altaíde foi meu professor, em Conceição de Tronqueiras foi meu professor também. Minha mãe foi professora e diretora no campo durante 20 anos. Né? Minhas raízes, né, estão um pouco mais enfraquecidas, né? Depois que minha avó faleceu, a gente acaba perdendo um pouco esse vínculo e esse laço, mas tenho sempre como boas lembranças todas essas vivências e pude mesmo experimentar como a escola é o centro de vida de uma comunidade do campo. Você podia falar seu nome novamente, por favor? Emerson. Educação do campo, direito nosso, dever do Estado. Isso, gente, educação do campo, falar da educação do campo, de direito daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles jovens e adultos ainda que não são alfabetizados, isso é direito deles. E falar da educação do campo, Carla, aqui na Roda de Saberes, com o curso de Pedagogia da Univale, é a gente fazer um eco bem para ficar forte, para a gente reforçar isso. Porque nas falas aqui dos alunos, das alunas, né, de todos que estão participando, fica bem visível o clamor, né, do investimento de política pública para esse lugar, que é o lugar do território rural, que ainda o nosso país ele não enxerga, ele acha, né, fica pensando que é atrasado e não é. Tem vida, tem cultura ali, e é esse movimento aqui que a Roda faz, né, o movimento de cada um, é que vai fazer os nossos governadores, aí, as nossas autoridades, eles fazerem esse olhar. A gente ir ecoando, a gente começar a escrever, mostrar a educação do campo. Inclusive, o símbolo da educação do campo é o girassol. Por quê? O girassol lembra o sol, que, quando ele aparece, todo mundo vê. Então, o símbolo da educação do campo, sendo o girassol, é por isso, para lembrar para a sociedade que no campo tem vida e nós merecemos, o campo merece uma educação de qualidade que tenha vida o tempo todo. E que os professores que estão aqui formando, né, aqueles que, independente se ficam na cidade ou no campo, a gente tem que ensinar os valores, né? Não tem que ensinar menos para quem está no campo. Tem que ensinar tudo aquilo que ensina na cidade, mas ensinar que o campo é importante, que o campo tem saberes, que o campo tem cultura e que o campo não é o lugar do atraso. Então, que vocês lembrem sempre disso, de valorizar, de ensinar para quem está lá, que vocês vão trabalhar, que o campo tem valor e que eles podem fazer escolhas na vida, inclusive a escolha de voltar e de ajudar o campo a crescer.
Tá certo. A nossa roda, né, que é a nossa roda de discussões, né, de diálogos em busca de uma educação de qualidade em qualquer lugar e uma educação de qualidade do campo, que ela possa girar ainda por muitos lugares. E hoje ela integra uma roda muito maior, que é a Cirandas pela Educação, que acontece em todo o Brasil, mobilizando educadores, mobilizando estudantes, pais, mães, todos neste diálogo, construindo uma educação cada vez mais de qualidade. Eu agradeço a todos pela presença e a nossa roda de saberes de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.